Quarta questão de Química da FUVEST 2017. Agora nós estamos em cinética química, físico-química, mais uma vez. E aqui nós temos uma tabela informando ao longo de um tempo, em segundos, o que acontece com a massa de um sistema. Que sistema é esse, né? Esse sistema se refere à decomposição do carbonato de cálcio em meio ácido. Essa reação que aqui vos apresento, ela não é necessária para efetuar o raciocínio de concluir a questão. Mas é importante ressaltarmos aqui que nós temos um sal de carbonato, e carbonatos sempre reagem com ácido, formando um sal, que no caso vai ser sempre o ânion do ácido com o cátion, e o carbonato junto com o H+, formará H2O e CO2. E este gás CO2 ele é coletado ao longo do experimento. Como é um gás, nós podemos imaginar que a massa do sistema vai diminuir por conta essas duas substâncias estarem presentes no famoso sistema, como ele chama aí. E o sistema sai dessa composição para essa composição. Então, seria o sistema inicial, e aqui nós temos o sistema no final. Esse experimento é muito importante, pois ele define a conservação de massa, pois nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A massa simplesmente não desaparece e vai para o além, no espaço. A massa que aqui você percebe que está diminuindo se refere à produção desse gás que sai do sistema que está ali na solução aquosa. Portanto, o que nos interessa aqui é a perda de massa, a variação dessa massa. Aqui eu faço uma nova tabela, colocando os valores da subtração da massa, que inicialmente era esse valor, mas que depois de um certo tempo, depois de 60 segundos, qual é a variação? Então, no início nós não temos variação, pois a massa é a mesma, não temos nada. Agora, 110 menos 109,38 vai chegar a um valor de 0,62 gramas, que seria essa perda de massa, formando CO2 gasoso. Agora, comparando no início até 180, nós temos uma perda de massa de 0,88 gramas. E, mais uma vez, partindo do início e chegando até esse tempo, comparando esses dois valores, 110 menos 108,90, nós vamos chegar a uma massa de 1,1 gramas. Todas essas informações são muito importantes, pois a partir dela nós podemos calcular quanto de CO2, né? Eu me empolguei aqui com o carbonato. Quanto de CO2 será produzido? Ele deu, inclusive, a massa molar desse gás e o seu volume molar. Portanto, vamos definir aqui essa regra de 3. Massa, mol, 44 gramas, está para 1 mol. Mas o próprio texto fala sobre o volume ocupado por este 1 mol de gás, 24 litros nas condições atuais, em que o exercício foi feito. Portanto, o que nós devemos fazer aqui é calcular o volume final, vou chamar aqui de V final, uma vez que uma certa massa foi produzida de CO2. Esse valor se refere justamente à massa de CO2 que foi perdida. Então, a variação de massa ela vai ser responsável por uma produção de volume. Nós podemos aqui, de forma estratégica, efetuar essa regra de 3, para que possamos calcular de forma mais rápida esse volume final, uma vez que eu posso e devo fazer a proporção do volume com a massa do gás que está sendo produzido, não precisando passar pelo número de mols. Diretamente, massa proporcional ao volume. Com isso, nós ganhamos tempo. E aí, 24 vezes o ΔM, que está na tabela, dividido por 44. Substituindo agora, nesta fórmula genérica, esses 3 valores de ΔM que nós calculamos, 0,62 vezes 24, dividido por 44, você deve chegar a um valor de
0,34 litros, que seria referente ao volume desse CO2 que foi perdido num primeiro momento. Já no segundo cálculo, acumulando mais um pouco de CO2, trocando 0,88 nesse valor de ΔM, multiplicando por 24, dividido por 44, você chegará a um próximo volume de 0,48 litros. Mais uma vez, substituindo no ΔM essa variação total de massa que foi depois de 240 segundos, 1,1 em gramas vezes 44, vezes 24, dividido por 44, você deve chegar a um terceiro valor de 0,60. Esses três volumes se referem ao acúmulo de gás ao longo do experimento. Portanto, uma simples regra de 3, com algumas variações em massa, já resolve o problema. Mas existe toda a interpretação a respeito da produção de gás, analisando a variação da massa do sistema.